Sejam bem-vindos ao canal Deus nas Telas. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar um dos enigmas mais intrigantes das Escrituras, o anjo mais misterioso do Apocalipse. Prepare-se para uma aventura que desafiará suas perspectivas e o levará a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Daniel suspirava, esfregando os olhos cansados. A luz fraca da lamparina de óleo projetava longas sombras sobre os livros, intensificando o clima de mistério. Mais uma noite. Essas profecias são tão obscuras. Esse anjo, descrito de tantas formas diferentes nos manuscritos. Um anjo com uma chave, uma corrente, abrindo um abismo, soltando algo terrível. Não consigo entender. É um ser de julgamento, de destruição implacável, ou algo mais complexo? Ele murmurou para si mesmo, as pontas dos dedos traçando as letras desbotadas do pergaminho antigo e rachado, sentindo a textura áspera sob sua pele. Uma gota de suor escorria por sua testa, refletindo a tensão em seus ombros. De repente, uma voz grave e ecoante quebra o silêncio, tão profunda que parece vibrar no próprio esqueleto de Daniel. Daniel pula, assustado, derrubando sua caneta com um tinido metálico que ecoa no silêncio da biblioteca. Seu coração dispara, martelando contra as costelas. Quem disse isso? Onde você está? Estou sozinho aqui, na biblioteca. Ele gaguejou, olhando em volta com pavor, os olhos arregalados procurando a fonte da voz. A respiração entrecortada denunciava seu medo. Uma figura angelical, etérea e enigmática, se materializa lentamente na penumbra, irradiando uma luz suave que contrasta com as sombras da biblioteca. Seus olhos emanavam uma antiga sabedoria, mas havia algo de imprevisível em seu semblante sereno. Sou aquele que está diante de você. Você busca conhecimento sobre o misterioso anjo do Apocalipse? A voz do anjo era profunda, ressoando com um poder que deixava Daniel inquieto, mas também fascinado. Ele sentia um arrepio percorrer sua espinha. Sim, mestre. Se é que posso te chamar assim, responde Daniel nervoso, tentando controlar a tremedeira em suas mãos. A voz lhe falha um pouco. Os textos são confusos. Eles falam de destruição, de pragas, de um julgamento final. Mas o que exatamente isso significa? É um fim literal ou uma metáfora? Ele questiona, ansioso por uma resposta, sua voz carregada de expectativa e uma pitada de temor. O anjo responde calmamente, com uma paciência quase infinita. A interpretação do Apocalipse é complexa. Muitos interpretam como uma cronologia literal de eventos futuros. Mas é muito mais do que isso. É uma alegoria, uma metáfora, uma jornada espiritual. Simboliza o confronto entre o bem e o mal, a luta constante da fé contra a dúvida, a busca incessante pela verdade em meio à escuridão. Daniel em choque, suas mãos cobrindo a boca, sua respiração presa na garganta. Mas essas pragas, essa guerra, tudo isso é real? É o fim? É o que esse anjo representa? A total aniquilação? Ele pergunta, a voz trêmula de medo e descrença, seus olhos fixos nas imagens terríveis. O anjo, com uma expressão serena e compassiva, observa as imagens com Daniel e então fala com calma. O Apocalipse descreve os desafios da humanidade. A guerra, a fome, a morte são consequências de nossas ações, reflexos do conflito entre o bem e o mal, mas não necessariamente o fim dos tempos em um sentido literal. Veja além da destruição. Veja o sofrimento, sim, mas também a resiliência humana, a capacidade de superação, a força da fé que perdura mesmo nas piores adversidades. O Apocalipse não é apenas um livro de condenação, mas também de esperança, um farol de luz no meio da tempestade. Daniel, olhando ao redor do jardim exuberante com admiração, sentindo a maciez da grama sob seus pés e o perfume doce das flores no ar. Então, há esperança, apesar de tudo o que vi, apesar da destruição e do sofrimento retratados no Apocalipse, há realmente um novo começo. Ele inspira profundamente, sentindo a paz do jardim penetrar em seu ser. E o anjo responde com plena sabedoria. A esperança reside na promessa de redenção,
na fé inabalável. O Apocalipse não é só sobre o fim, mas sobre um novo começo, sobre a vitória do bem sobre o mal, sobre a perseverança da fé diante da adversidade. A chave e a corrente, símbolos da autoridade divina, mostram que Deus controla o caos, que Deus tem o poder de transformar o sofrimento em redenção, de fazer florescer a vida mesmo no meio das cinzas. Deus sempre vence. A chave representa o poder de Deus para abrir os caminhos, para trazer a libertação. A corrente simboliza a força e o domínio de Deus sobre as forças do mal. Deus não está preso nem subjugado. Ele tem o controle. Daniel, contemplando as palavras do anjo, o questiona. Mas se o bem vence, por que existe tanto sofrimento? Por que o mal parece tão poderoso? O que representa essa criatura do abismo? E o anjo lhe dá uma resposta que o faz refletir. O mal é uma força presente, Daniel. Uma tentação constante, uma sombra que persegue a humanidade. A criatura do abismo simboliza a nossa própria capacidade de autodestruição, a tentação do pecado que habita em cada um de nós. Não é uma força externa e incontrolável, é um reflexo da nossa escolha. Deus nos deu livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O sofrimento é a consequência desse livre-arbítrio, muitas vezes amplificado pela nossa própria perversidade, nossas escolhas erradas. Mas a vitória final do bem não anula o livre-arbítrio, apenas mostra que a escolha do bem sempre é possível, mesmo em meio ao sofrimento. A escolha é nossa. Daniel, refletindo profundamente, diz: Então, como devemos interpretar as profecias? Como podemos distinguir o simbólico do literal? Como sabemos o que é verdadeiramente importante no livro do Apocalipse? E mais uma vez o anjo, com sua sabedoria transcendente, dá uma nova luz aos olhos de Daniel. As profecias são mensagens de advertência, um chamado à reflexão. Elas não são previsões precisas de eventos futuros, mas sim alertas sobre a natureza do mal e a importância da fé e da esperança. O foco não deve estar em decifrar cada detalhe, mas em compreender o significado mais profundo, a luta incessante entre o bem e o mal e a vitória final do amor de Deus sobre o pecado. A chave não é decifrar o código, mas sim viver a mensagem, praticar a fé e a esperança, ser luz no meio das trevas. Daniel, sozinho, mas com uma nova luz em seus olhos, diz: a chave, a corrente, não são instrumentos de opressão, mas símbolos de controle divino. A criatura abissal não é um monstro invencível, mas um reflexo da nossa própria escuridão. O Apocalipse não é uma sentença de morte, mas um chamado à fé, à esperança e à transformação. Deus não nos abandona. A batalha é dura, sim, mas a vitória é certa. A luz sempre vence as trevas. A jornada da humanidade é uma jornada de fé, uma busca constante pela luz em meio às trevas. O anjo do Apocalipse, portanto, não é um mensageiro de terror, mas um guia para a compreensão da luta contínua entre o bem e o mal, e a certeza da vitória final da luz. Busque a luz, escolha o bem. A esperança reside em Deus. E com isso terminamos mais um vídeo, uma jornada que nos levou às profundezas do Apocalipse e, ao mesmo tempo, às alturas da fé. Inscreva-se em nosso canal e permita que a palavra de Deus ilumine seu caminho, aproximando-o cada vez mais do Criador. Deus nas telas, e mais importante, em sua vida.